falar. Pode falar. Boa noite. Todo mundo muito bem aí? Todo mundo animado? Então, meu nome é Argélia, eu sou aqui de Curitiba e hoje a gente vai ter um prazer de ouvir uma pessoa que veio de muito longe, né? Então, quem vai estar hoje falando para a gente veio diretamente daqui, de casa, né? Marcos e Amada. E quem tá, pode digitar aí, quem tá, para a gente saber, as pessoas que estão conectadas, se tem gente de outros lugares, São Paulo, Fortaleza, pode estar digitando aí. Sejam todos bem-vindos. A gente vai estar dando início a nosso momento saudável, onde a gente tem as informações. Sejam todos bem-vindos aí. Pessoas de vários lugares, né? Então, a gente vai estar tendo algumas dicas sobre alimentação, treino, né? Com uma pessoa que resolveu mudar o estilo de vida dela, já usava os produtos há muito tempo e agora está tendo um resultado fantástico, né? E é membro da equipe internacional de presidentes, já tem mais de 25 anos de Herbalife, faz uso dos produtos. Me ajude a receber diretamente aqui do meu lado, Marcos e Amada. Oi, boa noite, pessoal. Então, é um prazer estar aqui com todo mundo, né? A gente vai compartilhar algumas informações e conhecimento que a gente adquiriu nesses últimos anos, né? Então, só para deixar bem claro, esse conteúdo de treinamento é de responsabilidade exclusiva de um consultor independente e não foi revisado pela Herbalife Nutrition. As opiniões e conceitos que são compartilhados são baseados em meus estudos e experiências pessoais, bem como fundamentados na literatura oficial da Herbalife. Todas as informações apresentadas doravante terão sua fonte citada para confirmação e pesquisa, caso seja necessário. Tá bom? Então, pessoal, né, mais uma vez, é um prazer estar aqui com todo mundo. Para nós é muito tranquilo falar desse momento, porque é uma coisa que a gente vivencia na prática, né? Então, nós mudamos bastante o nosso estilo de vida há alguns anos, né? E com isso a gente foi buscando cada vez mais informações para a gente ser muito coerente, congruente com o que a gente procura passar para as pessoas, para os nossos amigos e nossos familiares, né? Então, agora mais do que nunca, a gente tem alguns excessos, né? Esse é um excesso que a gente sempre falou que existia e a gente espera que, mesmo nessa situação que a gente está vivendo hoje, que esse excesso possa ser controlado, né? Então, a gente diminuir esse excesso de sofá e também o excesso de açúcar, né? Ok? Então, não precisa cortar totalmente o açúcar e também não precisa deixar de, né, tirar aquela pestanazinha no sofá, né? Mas saber equilibrar o que a gente vem falando sobre isso, né? Ok? Também o que tem muitas coisas que a gente acaba não sabendo, né? Por exemplo, se a gente pegar existe muito açúcar, por exemplo, em alguns alimentos que parece que não tem, né? Então, por exemplo, faz anos que a Argelia a gente não toma mais refrigerantes, né? E a gente continua tomando outras bebidas, né? E por nossa ignorância, essas bebidas continham muito mais açúcar do que a gente imaginava, tá? Então, com certeza, isso não é muito salutar, né? Esse excesso, né? Ok? Como a gente falou logo no início, né? Ok? A gente também precisa entender um conceito que, embora o conceito de perder peso, o termo perder peso é muito forte, né? Emagrecer é diferente de perder peso. Emagrecer é a gente baixar o percentual de gordura e perder peso seria simplesmente mexer ali no ponteirinho, no número da balança, ou seja, diminuir, né, o peso propriamente dito, tá ok? Por incrível que pareça, a gente às vezes pode ganhar peso emagrecendo, ou seja, pode estar subindo na balança e está aumentando o peso, mas o percentual de gordura está baixando, né? E também a gente pode perder peso engordando,
que isso também é muito comum. Você, às vezes, perde peso na balança, mas o percentual de gordura ele pode estar subindo, né? Ok? Então, a gente precisa ficar atento nesse sentido. Sobre condicionamento físico, né, que eu faço prática de exercícios para condicionamento físico, né? Então, o que a gente estudou, o que a gente aprendeu dos profissionais da área, né? Para ser considerado uma pessoa que tem um ótimo condicionamento físico, o que é recomendável, né? Para homens, ter um percentual de gordura abaixo de 10, mulheres abaixo de 15% de gordura, né? Ter pressão arterial a máxima 105, entre 105 e 55, tá? E uma coisa que chama muita atenção é a frequência cardíaca em repouso. Ela estando abaixo de 40, né? Como que pode ser feita essa medição? Você, ao acordar, você pega e mede seu batimento cardíaco. Hoje tem os frequencímetros, é muito simples fazer isso, né? Ou você pega e você conta os batimentos cardíacos, né, durante 15 segundos e multiplica por 4, por exemplo, né? Com isso você vai ter um número bem aproximado de qual que é a sua frequência cardíaca em repouso, né? É muito comum, provavelmente, se você, quanto mais sedentário você for, a sua frequência cardíaca em repouso ela vai ser acima dos 60 batimentos por minuto, né? Tá bom? E o que nós vamos começar a falar hoje é alimentação saudável, né, e o exercício físico, né? Então são duas coisas muito importantes, né, principalmente nessa fase que a gente está passando, né? E alimentação é tudo, né, a gente evita falar o termo dieta, porque o termo dieta, embora a dieta seja tudo que a gente coloca na boca, né, mas assim, o termo dieta, ele soa muito como sacrifício, né? Tudo que tem uma data de início, uma data de término, né? Então, a gente procura mudar muito a nossa alimentação, né? Então, a gente começou a aprender mais o que a gente deveria comer, o que a gente poderia deixar de comer, né? Tá ok? E também que horário que poderia ser melhor para nós e por aí vai, né? O exercício físico, eu sempre fui um esportista, tá? Nunca me considerei um atleta, assim, né? Eu sempre adorei praticar esportes desde pequeno, tá? Na faculdade também, na época de colégio também, e a gente continua fazendo isso, né? A gente mudou um pouquinho não nosso foco, mas assim, o que a gente começou a fazer de exercício físico mesmo, né? Se a gente tiver essa alimentação saudável com o exercício físico, a gente tem um resultado potencializado, porque às vezes algumas pessoas elas preferem mudar só na alimentação, outras pessoas só no exercício, né? Mas os dois combinados, né, realmente pode ter um resultado bem bacana, né? Tá bom? Agora, a pergunta que muitas pessoas fazem, né, é assim, e se eu pudesse escolher somente uma opção, né? O que daria mais resultado, né? O que ajudaria mais para emagrecer, né? Isso é uma coisa que as pessoas têm muita dúvida, né? Tá bom? Antes disso, a gente precisaria entender o processo fisiológico para emagrecer, né? Isso acontece quando o gasto ele é maior que o consumo, tá? Então a gente queima mais calorias do que a gente consome, né? Do que a gente come, ou a gente come menos do que gasta. Não importa, né? Como vai ser feito isso, né? Ok? A gente precisa entender também o que é esse balanço energético, mas assim, para entender muito bem sobre esse balanço energético, a gente precisa entender três fatores importantíssimos, que é, primeiro, alguns chamam de TMB, que seria a taxa metabólica basal, tá? O efeito térmico dos alimentos e sobre o exercício físico, né? A gente vai falar mais sobre o fator 1 e o fator 3, tá? A gente não vai entrar muito em detalhes sobre o fator térmico dos alimentos, não? Hoje, com as balanças de bioimpedância, é muito mais fácil, muito mais acessível para nós sabermos essa taxa metabólica basal, tá? Ela é a energia que nosso corpo gasta para manter nosso cérebro funcionando normalmente, coração batendo, etc. É o nosso maior gasto calórico, tá? E ele está, de um certo ponto de vista, ele está fora do nosso controle porque depende da nossa massa magra, ok? Vou tentar explicar isso direitinho depois para vocês, né? O efeito térmico dos alimentos, né, basicamente a energia gasta durante a digestão desses alimentos. E, por último,
desses fatores, o terceiro fator seria o exercício físico, né? Que depende totalmente do estímulo, da intensidade e do tipo de movimento que a gente vai fazer. Agora é bom a gente entender que a maioria das pessoas não conseguiriam fazer 30 minutos diariamente, perdão, não conseguiriam fazer 30 minutos consecutivos sem parar, muito menos diariamente. Então, o exercício sozinho, sem mudar a alimentação, ele será pouco ou nada eficaz. Tá? Voltando aqui sobre essa taxa metabólica basal, com aquele número que você vai ver quando você faz a autoavaliação de bioimpedância, normalmente é um número entre 1.000 e 2.000, provavelmente, né? Ok? Esse número, se você dividir por 0,7, vai dar muito aproximado, tá? A quantidade de calorias que você queima durante o dia, tá? Em média, tá ok? Então, se você pegar essa taxa metabólica basal e dividir por 0,7, tá? Você vai ter a quantidade de calorias que você queima diariamente. Uma das coisas bem bacanas dessa balança também, a boa parte dessas balanças, ela dá o peso dos ossos, né? E a primeira vez que a gente fez essa autoavaliação conosco, né, com a gente mesmo, a gente não sabia quantos quilos de ossos, né? Porque eu nunca tinha feito alguma coisa assim. E é incrível quando as pessoas vão fazer pela primeira vez, elas falam, eu acho que eu tenho 10 quilos, 11 quilos de ossos, né? E para quem nunca fez, eu não vou contar para vocês, né? Vou pedir para que você faça, ou estime pelo menos, ou imagine o quanto você tem de peso de ossos, né? E depois faça essa autoavaliação para você ver que provavelmente é um número bem diferente do que você está imaginando, tá bom? Tá? Voltando ali à parte do exercício, né, e da comida, da alimentação, o que acontece? Né? O exercício ele gasta muito menos calorias do que a gente imagina. Tá? E, por outro lado, os alimentos têm mais calorias do que se imagina. Então, por um lado, você tem menos de mais, outro tem mais de mais, entendeu? Então, essa amplitude, né, essa diferença, ela acaba sendo maior ainda. Então, por isso que muitas pessoas, né, ficam desesperadas porque não conseguem simplesmente controlar o peso, né? Ok? Em termos de comparação das calorias, por que a gente fala que a alimentação é mais importante e tem em primeiro lugar? Né? Porque, assim, em termos de calorias, 100 calorias, que a gente poderia dar de exemplo, seria meia barra de chocolate, por exemplo. Para você queimar essas 100 calorias, você precisaria correr 1,6 km ou uma milha, né? Para uma pessoa bem condicionada, você vai correr né, razoável, vamos dizer assim, você vai correr em 9 minutos. Uma pessoa muito bem condicionada vai correr em 6 minutos, tá? Mas imagina assim, você que demore 10 minutos para correr 1,6 km, é muito mais fácil você deixar de comer meia barra de chocolate do que correr 1.600 metros, porque 1.600 metros, imagina, para comer meia barra de chocolate, você vai demorar alguns segundos para comer, né? Ok? E agora, para correr 1.600 metros, como eu falei, se você não está condicionado, você vai demorar mais de 10 minutos, tá? Ou então, se a gente comparar também, você passear 2 horas com o seu cachorro, né? Então, às vezes a pessoa, de forma equivocada, ela anda 1 hora com o cachorro e fala, agora eu posso comer mais porque eu queimei mais calorias, né? Ok? Então, isso que a gente precisa ficar muito atento, né? Em termos de 200 calorias, você precisaria malhar, fazer 1 hora de musculação, tá? É 1 hora de musculação, tá? Não é meia hora de musculação e meia hora de Instagram, WhatsApp e Facebook, tá? E para você que seria a mesma quantidade de calorias que tem uma porção média de batata frita, entendeu? Ninguém está falando que a batata frita é ruim, ela é muito gostosa, só que imagina para você queimar essa quantidade de calorias, né? É uma coisa bem complicada se pensar simplesmente nessa conta, né? Ok? Então, né, como a gente, todo mundo já deve ter imaginado, para emagrecer, comer menos sempre será mais eficaz do que o exercício físico, né? Porque, além disso, quando a gente faz exercício físico, que todo mundo deve ter percebido já, a gente sente mais fome, né? Então, a gente acha que pode comer mais, né? Um pouquinho a mais, mas às vezes, por isso que a gente fala que a conta não fecha, né? A conta não bate, né? Porque você queimou muito menos comparado ao que você está querendo adicionar na sua rotina, porque você queimou um pouquinho mais, tá?
Então, esse slide ele mostra justamente o que a maioria das pessoas fazem para perder gordura, tá? Que a maioria das pessoas fazem o quê? Exercício de cardio. O que é exercício de cardio? Caminhada, bicicleta, spinning, propriamente dito, né? Corrida na esteira, corrida na rua, enfim, né? O que pular corda e tudo mais. Isso é muito bom, né? Para o sistema cardiovascular, né? Tá, ok? Mas para perder gordura não é muito interessante, né? Por quê? Quando vocês lembram lá da taxa metabólica basal, o que acontece lá, né? Lembra que eu falei que depende da massa magra, tá? Quando a gente faz muito cardio, né? Eu corri 2 maratonas, eu posso falar para vocês com propriedade, né? Ok? Quando a gente faz muito exercício de cardio, exercícios muito longos, né? De períodos de duração, perdão, o que acontece é que a gente queima gordura, só que a gente também queima massa magra, entendeu? É muito mais difícil construir músculo do que perder massa magra, tá? Então, se a gente voltar aquele exemplo da taxa metabólica basal, que ela depende basicamente da massa magra, tá? Se a gente conseguir construir músculo, aquele número vai aumentar. Então, com isso, a gente queima mais calorias. Tá? Se você, né, logicamente, a estratégia que for usada para emagrecer, se a pessoa criar um déficit calórico, né, ela vai começar a usar, né, provavelmente a fonte de gordura para queimar, né? E quanto mais massa magra você tem, mais calorias você tem. Então vai virando um ciclo que você consegue ir queimando cada vez mais calorias, né? Então vocês podem verificar que exercícios com peso, né, ou musculação, ou exercícios intervalados, que são chamados, né? Hoje estão ajudando cada vez mais para esse processo de perda de gordura, ok? Então, vocês podem ver aqui, esse exemplo aqui, o que as pessoas fazem e o que elas deveriam fazer para perder gordura, né? Então, vocês podem ver que primeiro a parte da alimentação, depois exercícios com pesos, né, os famosos HIITs, né? Ok? E por último, o exercício cardio, ok? Tá? Então, agora, quando a gente faz apenas dieta, né, a gente falou basicamente que a alimentação seria mais importante, né? Então, quando a pessoa muda a alimentação, vai chegar um momento que o corpo vai se adaptar a essa dieta, a essa alimentação. Então, a taxa metabólica basal, ela também vai começar a baixar e vai armazenar gordura, tá ok? Aí, com isso, para continuar emagrecendo, aí você vai precisar comer cada vez menos, né? Dá para ver aquele exemplo, né, ali de cima à esquerda, né, que a pessoa não está comendo quase nada, e ela começa o famoso platô no peso, né? Ok? Porque ela começa a perder massa magra, vai aumentar o cortisol e acaba dando mais fome ainda, né? Ok? Então, não é muito interessante por muito tempo se você não fizer exercício físico. Por isso que essa combinação, né, ela também vai ser mais eficaz, porque você vai continuar perdendo mais gordura e vai tentando fazer a manutenção da massa magra ou ganho, ou, né, evitar a perda de massa magra, né? Então, com isso, quando a gente começa a ter um percentual de gordura mais baixo, a aparência fica definida, né? Então, um erro que muitas vezes pessoas fazem, assim, elas querem ter o abdômen trincado, né? Então, elas ficam fazendo muito exercícios o famoso abdominal, né? Ok? Mas, assim, você precisa baixar a gordura. A definição é o quê? Baixar a gordura, né? Então, se a gente olhar no extremo, né, que são os fisiculturistas, né? O que eles têm todos em comum? Além de treinar, logicamente, comer bem, mas eles têm um percentual de gordura muito baixo, né? 3%, assim, é coisa que a gente não consegue nem imaginar, né? Ok? Então, só dieta você vai acabar sendo o quê? Você vai sendo uma versão menor do que você é hoje, tá? Então, a gente brinca, né? Se você é um fofo, você vai ser um fofinho, né? Tá bom? Agora, se a gente tivesse 1 hora para fazer exercício e cuidar da nossa alimentação, vamos dizer assim, seria, em vez de fazer 1 hora só de exercício, seria muito mais eficaz a gente fazer 30 minutos de exercício físico focado, né? Sem ficar mexendo no celular, né? Sem interrupções, e os outros 30 minutos preparando as refeições, tá? Então, essa combinação seria muito mais
muito mais poderosa, muito mais potencializado o resultado, ok? Esse exemplo mostra o que é muito comum, né? Logicamente, a gente abriu a tela de uma vez só para não ficar por causa da internet, talvez ela pode ter alguma oscilação, né? Mas imagina aquela pessoa, né, que sempre fez dieta desde os 20 anos, né, supondo que ela tenha 55 quilos e com uma dieta ela queria perder 5 quilos e ela conseguiu perder em um mês, né? Naquele momento, ela estava com um percentual de gordura de aproximadamente 20% e ela tinha um peso magro de 44 quilos. Né? O que seria esse peso magro? É o peso menos a gordura, ok? Aí o que acontece? Passados 5 anos, ela voltou para os 55 quilos dela. Né? E daí ela fala assim, vou fazer aquela dieta que eu fiz uma vez, que eu perdi 5 quilos em um mês. Né? Aí o que acontece? Daí ela começou a verificar que ela demorou mais do que um mês para perder os mesmos 5 quilos, né? E daí ela começa, é normal as pessoas falarem assim, eu estou ficando mais velha, por isso que eu estou demorando mais para perder o mesmo peso, para emagrecer, para perder peso, enfim, né? Enfim, ela não está demorando mais tempo para perder o mesmo peso que ela quis antes, não é porque ela está mais velha, é porque agora ela tem menos músculo, menos massa magra do que antes. Porque basicamente o que as pessoas fazem na dieta lá no primeiro caso, ela faria o quê? Ela fecharia a boca, ok? Aí com o passar do tempo ela vai fazer a mesma dieta, com isso vai perdendo massa magra, tá? E vocês podem ver que só um exemplo aqui, mas começa a demorar mais tempo ainda para perder os mesmos 5 quilos. E o mais impressionante é ver na última linha, ali de baixo, que vocês podem verificar que o peso magro, né, começa a diminuir cada vez mais. Né? E isso depois dos 30 anos, é muito comum também aparecer ou começar a famosa sarcopenia, né? Que os cientistas falam que é muito comum, a partir dos 30 anos, ter a perda de 1% de massa magra ou de músculo por ano. Tá? Então, as pessoas falam assim, então significa que se começar isso aos 30 anos, com 50 anos, eu vou ter perdido 20% de massa magra, se for nessa proporção? A grosso modo, sim, né? Mas seria mais ou menos como o juro composto, né? Esse 1%, depois mais 1%, então em 20 anos daria muito mais do que 20% de massa magra. Então, realmente, os números eles são muito assustadores, né? Tá? Em relação à sarcopenia, né? Ok? Então, o que nós fizemos, né? A Argélia e eu, a gente começou a fazer exercícios de força, tá? Por quê? Para ganhar massa magra. Né? Então, eu vou mostrar aqui alguns exemplos, né? Aí, ó. Isso, solta. Então, muitas pessoas, né, por ignorância, como eu tinha também antes, eu tinha, não receio, mas eu achava que o exercício de força não era importante, né? Então, vocês podem ver aqui, a Argélia ela pesa acho que 49 quilos, aqui na barra, como a gente fala, né, tem mais de 100 quilos, né? Então, a gente falou que a pessoa não vai ficar bombada, entendeu? Para ficar bombada tem que fazer muito mais coisa e usar de artifícios que não são nada saudáveis, né? Ok? E essa manutenção da massa magra é muito importante para o exercício que você queira fazer. A Argélia adora fazer corridas de rua, né? E a manutenção da massa magra é muito importante porque senão ela só corre, só vai perdendo gordura e perdendo músculo também, né? E o mais incrível é ver o exemplo da minha mãe, né? Tá? Aqui a minha mãe já tem 74 anos, né? Para nós é um motivo de orgulho porque ela quando jovem nunca foi de praticar esportes, nada, né? Ela não era sedentária de ficar em casa, sentada, né? Ok? Mas assim, era muito ativa, mas nada de fazer exercício físico, né? Então, depois dos 70 anos, de tanto a gente incentivar, né?
E ela começou a fazer, está gostando bastante, e principalmente que eu falei para ela, né, mãe, a senhora tem os netos para brincar, né, a senhora precisa estar forte, saudável, né? Ok? Hoje eu falo um pouquinho mais da parte competitiva, né? Então a gente procura fazer coisas que, quando jovem, nem imaginava fazer, né? Porque me chamou a atenção, e a gente hoje procura praticar de uma forma, participar de campeonatos, enfim, de forma amadora, logicamente, né? E o que nós fizemos também, né? Nós comemos mais proteína, né? Porque a gente sempre comeu muito carboidrato, porque assim, eu lembro quando eu era pequeno, na casa dos meus pais, né? Sei lá, 12 anos, sei lá, minha mãe preparava o almoço e tudo mais, e ela falava assim, ó, é um pedaço de bife para cada um, né? Não é essa fartura que a gente tem hoje, né? Então, assim, nunca faltou comida, mas, assim, não tinha proteína propriamente dito, era muito carboidrato, muito arroz, feijão, né? Coisa que a gente sempre teve acesso, acaba comendo macarrão, então, assim, a oferta de carboidrato é muito maior, né, em termos de variedade, também com isso acaba tendo o fator preço, né? Ok? A gente vai hoje na gôndola do supermercado, praticamente muito carboidrato, né? Se a gente for, agora não, né? Mas quando voltar ao normal, se a gente nos aeroportos, né? Muitos lanches é muito carboidrato, poucas fontes de proteína, né? Então, a gente foi no caminho contrário, a gente começou a ingerir proteína em todas as refeições, né? E a gente tem muito, nós somos felizardos que nós temos uma gama, além do nosso shake, né, que a gente vai falar um pouquinho depois, nós temos uma gama bem bacana de fontes de proteína, né? Nós temos um produto que é proteína pura, que você pode adicionar onde você quiser, né? Hoje nós temos eu não era acostumado a tomar café, né? Mas um café proteico é muito bacana, né? Porque eu também adoro um sanduíche, né? De frios, por exemplo, mas se a gente for calcular quanto tem lá de proteína é muito pouco, então se você fizer, né? Para quem gosta do sanduíche também quiser dar uma equilibrada, né? Dá para comer um sanduíche e tomar um café, por exemplo, né? Então é uma boa dica, né? E a gente sempre tem as receitas, amanhã a gente vai ter um momento saudável com alguma receita bem bacana também, né? Ok? A gente começou a comer mais gorduras saudáveis, né? Então eu usava pouco azeite de oliva nas refeições, na salada, né? A gente começou a comer abacate, por exemplo, quase que diariamente, oleaginosas também, né? Então a gente incluiu bastante esse tipo de alimento que tem muitas funções para nós, né? Como saúde, né? E a gente também tem esse nosso Herbalife Line, que é um produto muito rico em ômega 3, né? Que, né, dispensa comentários, aí depois o seu consultor pode estar dando mais informações para você, né? Ok? A gente também diminuiu os carboidratos simples, né? Eu particularmente adoro uma pizza, mas a gente já não come com toda a frequência que a gente fazia antes, né? Então, por exemplo, quando a gente pede alguma pizza, por exemplo, a gente sempre cozinha ovos, né? E coloca, né? Acrescenta na pizza para tentar manter, né? Tentar não ter um desequilíbrio tão grande assim, né? Porque é muito carboidrato ali, né? Então a gente sempre complementa com ovos, que é para poder dar né, vamos dizer, uma adicionada de proteína ali, né? Ok? E a gente diminuiu outras fontes, né? São muito gostosos, mas assim não é muito salutar, né? Ok? Sobre intensidade, vocês podem ver que está aumentando bastante, como a gente falou sobre os treinos HIIT, né? Que são exercícios que você fica um pouco ofegante, tá? Isso tem alguns estudos que mostram que pode ser criado um efeito EPOC, tá? EPOC do termo inglês, traduzindo para o português, seria o consumo excessivo de oxigênio após o exercício. Ou seja, seria a capacidade do organismo de queimar mais calorias mesmo depois do treino, né? Então, qual que é a diferença, né? Por exemplo, se eu vou fazer uma corrida constante, tá? Eu queimo mais calorias durante aquele período que eu estou correndo. A hora que eu parar de fazer aquela corrida, aquele treino, eu volto a queimar calorias normalmente, tá? Através desses treinos intervalados, como chamam, né? Ok, mas com
de alta intensidade, né? Essa alta intensidade, galera, assim, cada um tem a sua alta intensidade, né? Talvez para a GLE seja um, para mim seja outro, para a fulano de tal seja outro, não importa. É que você saia da zona de conforto, né? Você fica um pouco ofegante mesmo, tá? E tem alguns estudos que vocês podem ver por essa faixa azul, que você continua queimando mais calorias durante horas. Então, por isso que essa combinação de exercícios de alta intensidade intervalados, né? Ou exercício intervalado de alta intensidade, né? Ok? Com uma boa alimentação, pode dar esses resultados que a gente está mostrando, que a gente tem vários colegas com resultado bem bacana, né? E até algumas reportagens mostrando que esse exercício de alta intensidade podem deixar uma pessoa até 9 anos mais jovem, né? Então, assim, eu já tenho 51 anos, eu faço uso dos produtos da Herbalife há 24 anos, né? E já tem uns 7 anos que a gente incorporou no nosso programa de exercício com orientação, logicamente, de exercício de alta intensidade. Então, as pessoas sempre perguntam, né? Ô, Japa, o que está acontecendo com você? Você parece que está no formol, né? Te colocar no formol, você não está envelhecendo, né? Ok, então, são escolhas que a gente fez, né? E a gente começou a mudar várias coisas anos atrás, né? Ok? Agora, para última parte, o que a gente fala hoje sobre, né? Já tenho 51 anos, já não sou mais nenhum garoto, né? Mas assim, a nossa expectativa de vida ela vem aumentando bastante, né? Ok? Nos últimos 40 anos, né? Já estamos em 2020, de 1980 para cá, nos últimos 40 anos aqui no Brasil, a expectativa de vida passou de 62 anos em média para quase 80 anos, né? Ou seja, nos últimos 40 anos, em média, né, estamos vivendo quase 20 anos a mais. Tá? Então, isso é uma coisa bem bacana, né, que a gente está vivendo mais. Né? Isso tem alguns fatores, né, avanço da medicina, né, as pessoas estão tendo mais informações, né, de como conquistar essa longevidade e esse envelhecimento saudável, né? Ok? Existem países como, por exemplo, o Japão, logicamente tem a expectativa de vida bem maior do que os 80 anos já, né? Ok? E a pergunta que todo mundo faz assim, tá tudo bem, eu quero chegar aos 80 anos, mas como que a gente quer chegar, né? De que forma que a gente quer chegar nesses 80 anos? De forma autossuficiente ou dependendo de ajuda de terceiros, né? Então, com certeza, a gente quer chegar de uma forma autossuficiente, né? Lúcido, forte e tudo mais, né? Ok? Então, isso é muito importante. Existem algumas coisas que são fundamentais para esse envelhecimento saudável, né? Aqui eu vou mostrar para vocês, né, compartilhar 5 pilares de um envelhecimento saudável, né? Ok? Pode ter um ou mais que você queira acrescentar aqui, né? Ok? Mas vamos falar de 5 pilares, né? Eu vou começar de trás para frente, né? Porque os 2 primeiros eu já falei, então já falamos de alimentação saudável, já falamos de exercício físico regular, também eu vou falar de suplementação, a gente já falou um pouquinho, né? Vou falar de saúde emocional e mental e falar um pouquinho dessa parte de comunidade, né? Então, começando pelo item 5, né? Essa inserção social, comunidade é muito importante, tá? Mesmo hoje, nessa fase que a gente está passando, a gente pode ter esse conceito de comunidade ou fazer parte de comunidade, né? Faz 2 semanas ou 3 semanas que a gente reuniu os amigos da faculdade e foi muito bacana, né? Que a faixa etária é muito parecida e a gente conectou os amigos que estão em vários locais do mundo, né? Então, o mais difícil não foi combinar, o mais difícil foi encontrar um horário que seria bacana para todo mundo, porque tinham pessoas no Japão, Singapura, Alemanha, Inglaterra, França, Alemanha, Canadá, Estados Unidos e nós aqui na América do Sul, né? Então, nós combinamos 9 horas da manhã de domingo, que era 9 horas da noite no Japão, e era para alguns 7 horas da manhã nos Estados Unidos, né? Então, o mais difícil foi conciliar o horário. Mas o que a gente quer comentar com isso é que mesmo hoje, nesse isolamento social, a gente pode fazer parte de comunidades, né? Que mesmo que momentaneamente seja de forma online, né? Ok?
Mas, por outro lado, isso está possibilitando, assim, no caso, nesse nosso exemplo, raramente a gente conseguiria conciliar todos os amigos juntos, porque por causa, né, da vida que a gente está tendo, cada um está em um canto do mundo, ficaria muito difícil, né? Hoje, praticamente, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, nós reunimos os amigos, né? Da parte da minha galera, né, acima dos 45 anos, que participa de competições de cross-training, né? A gente também, uma vez por mês, a gente se reúne, porque como a gente não está tendo competição para se encontrar, a gente se reúne ali para bater papo, né? Aí tem os mais criativos que pega a cervejinha e coloca na frente da cama. Fala, galera, vamos, né? Vamos tomar uma cervejinha e por aí vai, né? Ok? Então, essa parte da inserção social, comunidade, para esse envelhecimento saudável é muito bacana, porque se você tiver amigos que queiram buscam o mesmo que você, com certeza pode estar te ajudando, não? O quarto pilar seria sobre essa saúde emocional e mental, né? Então, fala-se muito sobre sono, já comprovado que a gente precisa não só de quantidade, mas também qualidade do sono, tá? Isso varia de pessoa para pessoa, né? Mas assim, o sono é fundamental para quem busca performance esportiva, para quem, né, precisa se concentrar melhor, para quem precisa estudar, né? E mais uma vez, nessa fase que está passando, ele é fundamental para a gente o quê? Para lhe auxiliar no sistema imunológico, né? Pode reparar que a época que você dorme pouco, né? Assim, você pega resfriados mais fáceis e assim vai, né? Todos nós já passamos por fases que a gente está naquela fase, não, eu tenho que trabalhar, tenho que produzir, eu vou dormir depois, né? Mas assim, às vezes você vai pagar um preço caro lá na frente, né? Por você ter, né? Descuidado de uma coisa tão importante que é o sono, né? Uma coisa que influi diretamente no sono também é o que a gente tentar ficar o mais escuro possível para, né, dormir, né? Ok? O controle do estresse, né? Hoje também cada vez as pessoas estão mais estressadas, né? Mais uma vez nessa fase que a gente está passando, as pessoas estão discutindo por bobagem, entendeu? Então a gente precisa, né, controlar o estresse, né? Precisamos manter o pensamento positivo, né? Porque essa fase vai passar mais cedo ou mais tarde, né? A gente vai estar se encontrando presencialmente com vários de vocês, né? E também mesmo estando em casa, a maior parte do tempo, né? Se cuidando, também precisamos cuidar da nossa autoestima, né? Então, manter um equilíbrio dessa saúde emocional e mental, né? Por isso que tem o desenho do boneco se equilibrando ali, né? Ok? É fundamental também para esse envelhecimento saudável, né? E, por último, não menos importante, sobre a suplementação, né? Porque mesmo a gente tendo uma alimentação mais regrada, mais controlada, vamos dizer assim, né? A nossa comida ela vem perdendo nutrientes, né? Por causa da alimentação da população mundial que vem crescendo cada vez mais, tá? Então, com isso, como a população vem aumentando cada vez mais, a produção de alimentos tem que ser maior, né, para abastecer essa população que vem crescendo. Então, com isso, né, o solo já está sendo exaurido, né, o plantio, a colheita, o armazenamento, o transporte, tudo isso ele prejudica o alimento, né? Então, com isso chega a nossa mesa, né, com essa perda. Tá? Então, por exemplo, se a gente comprar uma fruta madura, muito madura, a gente for comer, ela tá podre, né? A não ser que você tenha condição de plantar no seu quintal ou na sua casa, né? E você só colher e já comer essa fruta, né? E às vezes você pega algum alimento que por fora, ou mesmo fruta também, que por fora tá bonito, mas você vai ver por dentro tá verde, né? Então, infelizmente, isso a gente precisa fazer uso dessa suplementação, né? Ok? A gente também pode fazer uma autoavaliação desses 5 pilares que a gente acabou de mostrar, né, sobre esse envelhecimento saudável, né? Então, aqui a gente tem os 5 pilares. Se você perceber aqui, eu vou estar mexendo nesse gráfico, a gente deixa a nota 5 para cada item dele, tá? Para cada pilar, vamos dizer assim, né, como a gente falou, né? A gente vai ter nota 5, tá? Então, a ideia é a seguinte, quanto maior essa área azul, tá? Mais em direção, né,
a esse envelhecimento saudável, a gente vai estar caminhando, né? Então, você pode verificar, se eu melhorar um pouquinho a alimentação, melhorar um pouquinho o exercício, melhorar um pouquinho a suplementação, melhorar um pouquinho o meu controle de estresse, melhorar um pouquinho, né, essa parte de comunidade, vocês podem verificar que a área azul vai aumentando. Por outro lado, se eu começar a relaxar em tudo, olha como é impressionante como... Né? Então, aqui a gente pega quase o extremo, né? Tá certo? Tá? Mas, por outro lado, a gente pode pegar o outro extremo também, né? Cuidar muito bem de todas essas áreas, esses pilares, né? Vocês podem ver que fica bem mais interessante, né? Tá ok? Tá? Do nosso shake propriamente dito, né? Ele é a nossa marca, né? A Herbalife é a marca número 1 de suplementos na América Latina, né? Ok? Então, o nosso shake ele tem uma combinação, né? Primeiro, ele tem um equilíbrio de macronutrientes, né? O que é macronutrientes? Ele, a grosso modo, tá? Tudo que tem calorias, né? Então, gordura, proteína e carboidrato, né? Combinar os macronutrientes não tem, né, muito segredo, né? Ok? No meu caso, que sou engenheiro, é muito fácil fazer conta e tudo mais, né? Mas, enfim, a dificuldade maior seria combinar os micronutrientes, que aí requer conhecimento, estudo e por aí vai, que a gente não tem tempo para estudar a fundo esse equilíbrio, né? Mas, por exemplo, um shake preparado conforme o rótulo, né? Ele proporciona mais proteína que um filé de bacalhau assado, mais vitamina C que uma laranja média, mais vitamina E que uma colher de óleo de girassol, mais vitamina A do que 100 gramas de queijo cheddar, mais cálcio do que 2 potes de iogurte e mais potássio do que uma banana. Então, fica muito mais prático, rápido, limpo, né? Barato, vamos dizer assim, tá ok? E nessa fase que também a gente aproveita o quê? Pela praticidade, né? Pelo sabor e também para a gente cuidar da nossa saúde como um todo, efeito o quê? De imunidade, tá? E além disso, a Herbalife faz um ano ela criou aqui no Brasil um programa chamado Cliente Premium, né? Que a gente pode oferecer aos nossos clientes a oportunidade de comprar produtos diretamente da Herbalife com descontos, tá? Onde, se o cliente preferir, ele pode parcelar os pedidos no cartão de crédito dele, né? Você vai receber diretamente na sua casa, então com todo o cuidado, né, que essa fase exige, tá ok? O cadastro vai ser feito com a ajuda do seu consultor diretamente no site da Herbalife, né? Você vai receber mais informações diretamente da Herbalife e, logicamente, que um acompanhamento personalizado do seu consultor, né? Além do mais, que sempre tem promoções, né? Por exemplo, hoje nós temos a promoção de um determinado volume. Se você adquirir uma quantidade de produtos mais um café proteico, você ganha uma caneca, né? Com um mixer, né? Tá ok? O programa do Cliente Premium é bem interessante para nós, né? Porque você já começa com um desconto interessante de 14%, né? Que seria a categoria bronze, depois passaria para 23% e depois até 32%, que seria a categoria ouro, né? Ok? O mais bacana dessa parte dessas categorias é que você, como cliente, você também pode indicar amigos e familiares para se tornarem clientes prêmios como você, tá ok? E os pontos dele vão servir para você, para ajudar a aumentar o seu desconto também, tá ok? Então, isso quem faz toda a contabilidade é o próprio site do sistema da Herbalife, então, com isso você pode ficar super tranquilo, né? Tá ok? Então, a gente tem vários benefícios, você pode começar a usar a partir de amanhã na sua casa, né? Ok? Então, muito obrigado por ter participado conosco nesses minutos, né? Agora, para dar continuidade aqui, nossa parceira, nossa, né, membro da equipe de presidentes da Herbalife, Argélia Tremé. Então, muito bom, né? Parabéns. Ele é um exemplo, produto do produto. Pega no meu pé, né? Quando eu não quero fazer atividade física, mas isso é bom. E o legal é que, assim, o que eu gosto de comer, no início ele não gostava, daí agora ele aprendeu, né? Come frutas, verduras, saladas,
Então, realmente, tudo isso ajuda muito, né? E eu também gosto de uma pizza, então a gente sempre vai melhorando, né? E com todas essas dicas que a gente está tendo toda semana, então a gente está ajustando mais ainda a nossa alimentação. Então já anota aí, segunda-feira, às 20 horas, nós vamos ter professor, presidente da Herbalife, né? Nosso mentor de estilo saudável, professor Davi Menezes, que vai estar falando sobre epigenética, como ativar o extraordinário poder do seu DNA para ter mais saúde e bem-estar. Então, já anota aí na sua agenda, segunda-feira à noite, às 20 horas, né? A gente vai ter nossa hora saudável para você também estar podendo pegar mais dicas, chama seus clientes, convida seus amigos, manda um link para conectarem para poder estar assistindo com a gente essa hora saudável. E amanhã, né, como todas as sextas-feiras, a gente tem o nosso Minuto Saudável, onde você pode também estar aprendendo a fazer receitas novas, né, com os produtos. Então, amanhã a gente vai ter nosso Minuto Saudável, onde a gente vai aprender uma receita maravilhosa com o nosso café, que vai ser um brownie de café. Então, vai ser às 16 horas, nosso momento saudável. Só um pouquinho. Com a Marisa, diretamente lá do Nordeste, né? Vai estar passando para a gente essas informações. Então, daqui a pouquinho vocês já vão receber o link, já vamos conectar amanhã no nosso Minuto Saudável, aonde você vai estar podendo fazer aquele lanche saudável, ter mais ideias, né? Para estar podendo fazer algumas coisas diferentes com o nosso shake. Então, por hoje era só. Nós gostaríamos de agradecer a presença de todos e nos encontramos amanhã no nosso Minuto Saudável. Boa noite e até mais.